Fala galera, beleza? Vamos para a nossa última aula, né? Nossa revisão para o Enem, que a prova vai ser agora, esse final de semana, né? Bom, antes de mais nada, né? Desejar uma boa prova. Vocês estão mais do que preparados, né? Vocês não chegaram aqui ao acaso, né? Eles ficaram 2020 inteiro se dedicando para isso. Ainda que em certos momentos a gente tenha, né? Desviado um pouco do caminho ou distraído e tudo mais, mas não é uma coisa de agora, né? Vocês se prepararam a vida inteira, tudo que vocês fizeram os levaram para cá, né? Então nada pode menosprezar, diminuir ou apagar isso tudo de vocês, tá bom? Eu tenho plena certeza, plena confiança de que vocês vão fazer o máximo de vocês na prova no domingo, né? A gente já tem muito orgulho de vocês por terem chegado até aqui, tá? E a gente está torcendo muito mesmo, né, para que vocês possam conquistar logo os seus sonhos, tá? Mas tudo tem o seu tempo, tudo bem? Então, fiquem conosco sempre, tá? Vocês vão estar lá fazendo a prova, a gente vai estar com vocês, independente de qualquer coisa, tá bom? E esperamos logo nos ver, né, para nos abraçarmos e comemorarmos tudo que a gente merece e precisa comemorar. Beleza? Então, eu separei aqui 5 exercícios aqui, um pouco mais tranquilos. Eu tenho quase certeza que a gente já viu todos ao longo do ano. Mas é sempre bom revisar, né? Porque o Enem ele tem sempre uma recorrência de certas matérias. Então, cai bastante eletroquímica, termoquímica, pelo menos nos 3 anos que eu vi, né? Termoquímica, eletroquímica, cinética não cai tanto, propriedades coligativas também não. Cai muita química verde, bioquímica e tudo mais. E aí, com esses 5 exercícios, eu acho que a gente vai conseguir dar uma repaginada geral no que costuma cair ou que tem caído nos últimos anos, tá? O primeiro exercício é um exercício de termoquímica bem característico, que ele te dá uma reação, um valor de entalpia, uma massa do combustível e pede qual que é o calor liberado, né? O que ele fala aqui? Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Aí te dá lá, respiração celular normal, considera as massas molares, beleza. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de. Então, ele me deu a reação, me deu a entalpia, as massas molares, a massa do meu reagente, e ele está querendo saber o quanto de energia eu vou liberar para atividade muscular em kJ. Isso é muito importante, tá? Quando você olha no texto, ele fala que somente 40% da oxidação vira, né, energia para atividade muscular. Então, se ele libera 100 kJ, 40 vai para atividade muscular, tá? Beleza. A entalpia está em kJ, a resposta tem que estar em kJ. Então a gente não tem que mexer em kJ, tá? A gente não precisa multiplicar por 1000 para descobrir em joule, tá? Então o primeiro passo, calcular o número de mols do nosso reagente, que é a glicose. Ele falou que tem 1 grama. O número de mols é massa sobre massa molar. Então vai ser 1 dividido pela massa molar. Ele me deu a estrutura C6H12O6. Cada carbono tem 12 gramas por mol, né? 12 gramas por átomo. Pode ser, grama por mol. Melhor falar o grama por mol, tá? Então, se eu tenho 6 carbonos, eu vou ter 6 vezes 12 gramas pelo carbono. Eu tenho 12 hidrogênios. Cada hidrogênio é 1. Então, vai ser 12 vezes 1. E o oxigênio, né? Eu tenho 6 e cada oxigênio tem 16. Então, vai ser 6 vezes 16. É que eu coloquei aqui explícito. Aí 6 vezes 12 é 72, mais 12 vira 84. 6 vezes 16 eu acho que é 86, alguma coisa assim. Enfim, não lembro. Mas isso tudo, quando você faz lá na hora, dá 180 gramas por mol, tá? Às vezes é bom você acabar decorando algumas massas molares, porque dá um pouco mais de rapidez, né? Mas não é muito necessário, beleza? Às vezes você acaba decorando por costume, por fazer muitos exercícios, tá bom? Então, nosso número de mols é 1 sobre 180. Como isso é um número muito feio, eu vou deixar em fração por enquanto, que aí depois, quando a gente for multiplicar para descobrir a energia, a gente vai conseguir reduzir um pouco e torná-lo um pouco mais agradável, tá? Bom, sabe o número de mols, a gente sabe a entalpia.
A entalpia é kilojoules, né, energia, por mol da reação, que vai ser o número de mols da glicose. Então, a cada glicose queimada, a gente libera 2.800, tá? Ou o sistema produz menos 2.800, que ele está liberando. Tá? Esse menos é de liberar, porque é uma reação exotérmica, que tem uma entalpia negativa, ela é espontânea. Então, o cálculo da nossa energia total, ou calor, vai ser o módulo dessa entalpia, porque eu sei que ele está liberando, então eu não preciso saber do sinal, vezes o número de mols que a reação acontece. Então vai ser módulo de menos 2.800 vezes o número de mols, que é 1 sobre 180. Isso vai me dar 2.800 divididos por 180, tá? E aí o que você faz aqui? Você começa a reduzir. Então, esse zero aqui você corta com esse zero, fica 280 divididos por 18. Divide por 2, 140 por 9. 140 não é divisível por 3, nem por 9. E aí você vai ter que fazer na mão, tipo 140 divididos por 9. E aí você vai descobrir que é mais ou menos 15,56 kilojoules, tá? Essa é a sua energia total. Aí você olha pro enunciado e ele fala que 40% do total vira para atividade muscular. Como a resposta é para atividade muscular, a gente vai ter que multiplicar essa energia total pelo rendimento, né, que é de 40%, que eu coloquei aqui. Eu não vou mexer mais o mouse para não subir o negócio. Então, a energia da nossa atividade muscular é a energia total vezes o R, que é o rendimento, que vai ser 40% de 15,6 kJ, tá? Aproximadamente. Eu esqueci de colocar aproximadamente aqui, mas tudo bem. 40% é 40 divididos por 100. Então, é 0,4. 0,4 vezes 15,6 kJ. Isso vai me dar um valor de 6,224 kJ, tá? A resposta já está em kJ. Ele quer em kJ, a gente olha as alternativas. Na letra A, tem 6,2. O nosso deu 6,224. 6,224 e 6,2, mesma coisa pra gente, tá? E aí você marca a letra A e vai, beleza? Nessa questão, você teria que fazer o quê? No dia da prova. Você sublinha 40%, sublinha essa reação com a entalpia, as massas molares e a oxidação de 1 grama, a atividade muscular em kJ. E aí você faz essas contas, tá? Sempre tomando cuidado, quando tem um número muito feio, você tenta carregar ele até o final para ver se você consegue depois cortar com alguma coisa, tá? Foi o caso aqui que a gente conseguiu fazer algumas reduções para tornar mais agradável, beleza? E sempre em química, principalmente quando tem conta, você vai poder aproximar, beleza? Então, 15,56 é 15,6. 6,224 é 6,2, tá bom? Na 2 é uma questão de soluções, que também é uma matéria bem recorrente, que ele trata de toxicidade, né? Que ele fala o quê? A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, dose letal mediana. Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos, e é normalmente medido utilizando rato como cobaia. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois se, ao extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas, tá? Então, sei lá, o índice DL50 é de 5 mg por quilo, tá? Se você tem na sua comida um valor, né, de pesticida maior do que isso, quer dizer que você vai matar mais da metade dos ratos, né? Então, se você está matando mais da metade dos ratos, talvez não seja tão seguro para os humanos consumirem, beleza? E ele fala lá, o quadro apresenta 3 pesticidas e as toxicidades. A unidade miligrama por quilograma indica massa da substância ingerida pela massa da cobaia. Então, pegando aqui o diazinon, DL70, são 70 miligramas do diazinon para cada quilo do rato, tá? E aí, se ele ingerir mais de 70 miligramas por quilo, mais da metade vai morrer. Se ele ingerir 70, metade morre. Se for menos de 70, menos da metade morre. 60 ratos com massa de 200 gramas cada foram divididos em 3 grupos de 20. 3 amostras de rações contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 mg por grama de ração. Foram administradas para cada grupo. Cada rato consumiu 100 gramas de ração, tá? Quais grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? Beleza.
Bom, ele me deu 60 ratos, dividiu em 3 grupos. 20 gramas. 20 ratos para cada grupo. E cada grupo comeu um tipo de pesticida, né? Uma ração contaminada por pesticida. Tá? De forma que essa ração contaminada tem 3 miligramas do pesticida para cada grama da ração. Tá? E cada rato consumiu 100 gramas de ração. Então, vamos por partes. Primeiro a gente tem que calcular a massa total do pesticida nas rações. A concentração dela na ração é a mesma. Tá? A questão é que cada pesticida vai ter uma ação diferente no rato. Beleza? A gente determinou a massa total do pesticida, né, na ração. Depois, a gente vai ter que relacionar a massa de pesticida com a massa do rato. Porque aí, com esse valor, a gente vai conseguir comparar com a tabela para descobrir se vai estar acima, igual ou abaixo. E aí, a partir disso, saber em qual grupo a gente vai ter uma mortalidade mínima de 10 ratos. Que significa o quê? Que a concentração do pesticida está acima do DL50. Beleza? Bom, a massa total de pesticida vai ser a concentração do pesticida na ração vezes a massa da ração. Ele me disse que a concentração da ração é de 3 mg do pesticida por grama de ração. Então, 3 mg por grama. E que cada rato consumiu 100 gramas de ração. Então, a massa da ração é 100 gramas. Então, 3 mg por grama vezes 100 gramas. 3 vezes 100, 300 mg de pesticida. Isso é a massa total de pesticida que cada rato consome. Tá? Qual que é agora a relação? A relação é entre a massa do pesticida e a massa do rato. A massa do pesticida tem que estar em miligramas. Já está, então tudo bem. A massa do rato ela tem que estar em quilos. Ele me deu a massa do rato em gramas. 60 ratos com massa de 200 gramas cada. Então, 200 gramas, para transformar em quilo, tem que dividir por 1.000. 200 divididos por 1.000, 0,2. Tá? Então, a minha relação é a massa total de pesticida pela massa do rato. Massa de pesticida, escrevi errado aqui, 300 miligramas divididos por 0,2 quilos do rato, tá? 300 divididos por 0,2 dá 1.500 miligramas por quilo. Essa é a relação entre massa do pesticida com a massa da cobaia, tá? Isso daqui que eu vou usar para comparar na tabela para saber se essa relação está maior ou não do que a DL50. Se tiver maior do que a DL50, você vai ter uma mortalidade mínima de 10 ratos, porque cada grupo tem 20. Se você está acima do DL, você está matando mais da metade. Metade de 20 é 10. Então, tudo bem. Quando a gente olha a tabela, 1.500 é maior do que 70 e maior do que 1.000. Ou seja, a nossa relação de pesticida com a massa do rato ela é maior do que o DL50 para o diazinon e para o malation. Para a atrazina, não. Para a atrazina é menor. Porque a atrazina, a DL50 dela, é de 3.100. Como eu cheguei a 1.500, não chega. Tá? Então, vai matar rato? Vai. Mas vai ser menos que 10. Porque vai ser menos da metade. Beleza? Então, se eu consigo superar somente o diazinon e o malation, somente as cobaias que se contaminarem com diazinon e malation vão morrer, né, acima de 10 indivíduos, que vai ser a letra D. Beleza? Uma questão um pouco complexa, porque você tem que pensar em várias coisas. Você tem que pensar no que significa essa tabela, né, em relação ao DL50, entender essa penca de informação que ele dá aqui, que tem 200 gramas, 3 miligramas, 100 gramas, tá? Para depois você estruturar o seu raciocínio. Né? Se você está querendo comparar com uma tabela, você vai ter que chegar na relação da tabela. A relação da tabela é o DL50, que é a massa do pesticida pela massa da cobaia. Então você tem que descobrir primeiro a massa do pesticida e depois a massa da cobaia. E fazer relação entre elas. Descobriu um valor que você vai comparar com a tabela. Tá? É um pouco complexo, aqui é uma questão mais difícil, tá bom? Mas é sempre importante com essa questão de soluções, que ele geralmente vai te pedir essa primeira linha aqui. Massa, volume igual a densidade, massa sobre densidade. Tá? Sempre vai ter essas relações de você multiplicar uma coisa por outra para descobrir um terceiro fator que você não sabia antes. Beleza? E aí, vamos seguindo para uma reação de eletroquímica. Ela não é tão propriamente de eletroquímica, porque ela não pede o valor do potencial, qual que é a célula química e tudo mais, como a gente viu na semana retrasada para a FUVEST. Tá? Mas ainda assim, é uma questão de eletroquímica bem importante. Porque principalmente em eletroquímica,
ele vai te pedir quem que reage, quem que é o catalisador, catalisador não tanto para eletroquímica, tá? Mas quem que é o reagente, quem que é o oxidante, o redutor, qual que é a etapa mais importante, né? O que acontece no ânodo, no cátodo, tá? Então, são perguntas qualitativas, de qualidade do processo, tá? Mais do que aquelas perguntas de qual que é o potencial final, tá? E aí ele fala o quê? Células solares à base de dióxido de titânio, sensibilizadas por corantes S, são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante adsorvido, que é você ficar absorvido na superfície, sobre o TiO2, é responsável por absorver energia luminosa. E o corante excitado, S asterístico, é capaz de transferir elétrons para o dióxido de titânio. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão da energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas. Então, aqui tem o seu esquema bonitinho e as reações. A reação 3 ela é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois, bom, você tem aqui um eletrodo, o outro eletrodo. Aqui é o eletrodo do titânio com o corante, tá? E aí vai vir o Sol, que vai ser absorvido pelo corante, ele vai ficar excitado, tá? Aí ele fica excitado aqui em cima. Ele fica excitado aqui, ele vai liberar um elétron, que aí esse elétron vai ser absorvido aqui na placa, vai entrar no circuito elétrico, vai passar pela platina e vai passar aqui por esse circuitozinho de iodo, que é o mediador de carga, tá? Que é com o iodeto, o I-, e o triodeto, o I3-, tá? Mas essas partes mais específicas a gente não precisa saber, porque ele só perguntou sobre a reação 3. Então a gente vai ter que olhar para as reações. Primeira reação, você absorve energia solar, excita o corante. Esse corante libera o elétron, e aí, na reação 3, o corante positivo, ele reage com o iodeto e volta ao normal, formando o triodeto. E aí esse triodeto, ele recebe aquele elétron que foi liberado e volta a iodeto, tá? Então, qual que é a importância da reação 3? Ela regenera o nosso reagente da reação 1, porque o corante normal, o S simples, sozinho, ele tinha virado o S asterístico e depois o S positivo. Só que na reação 3, ele sai de S positivo para S normal. Ou seja, você está regenerando, você está tornando, né, você está produzindo de novo o que tinha sido consumido, tá? Quase como se fosse o catalisador, né? Lembra que em cinética, o catalisador ele é consumido, mas depois ele é regenerado. Aqui é mais ou menos a mesma ideia, só que ele não é um catalisador, obviamente. Por que ele é restituído? Porque isso aí é um ciclo. Se ele é um ciclo, você tem que consumir e depois tem que produzir de volta. Olha aqui, se a gente fosse fazer uma global disso, você vê que não é ter reação. Porque olha só, o TiO2 com S sozinho, ele aparece aqui de novo, no outro lado. Então ele corta. Com S asterístico, tá aqui e também tá aqui. Então vai cortar. Com S positivo, tá aqui e tá aqui. Sempre em lados opostos. Cortou, cortou. O elétron tá aqui e tá aqui. Corta. Iodeto no reagente, no produto. Cortou. Triodeto no reagente, no produto. Cortou. A sua global seria somente o HV, que é a energia solar. Por que isso acontece? Porque isso é um painel solar. Então o que ele faz? Ele absorve energia. Somente isso. Só que não dá para você absorver energia sozinho. Tipo, bateu e entrou. Não, você precisa de fazer uma série de reações químicas para que essa energia seja absorvida. Porque você está transformando a energia solar em energia elétrica. Tá? Então, por isso que todo mundo ele é consumido e restituído. Ou é produzido e consumido. Tá bom? Por conta desse ciclo. Então, por isso que a reação 3 é importante. Porque ela é a primeira reação que você regenera alguma coisa. Está regenerando o reagente da primeira reação. Se você não regenerar esse reagente, a reação 1 não acontece. Se ela não acontece, o ciclo inteiro não acontece. Por isso que ele é muito importante, tá? Porque sem a reação 3, a reação 1 não acontece de novo. Se ela não acontece de novo, o ciclo se interrompe, tá? E aí a resposta é o quê? Justamente isso. Ela é essencial porque ela regenera um dos reagentes da reação 1, que é o corante S, tá? Porque o dióxido de titânio ele se manteve igual sempre. Quem mexia era o corante S, tá? Então você está regenerando o corante, que aí vai ser a resposta da letra B.
Coloquei até aqui um pouco mais específico. Você vê que o titânio ele se mantém sempre o mesmo, por isso que eu coloquei a mesma cor. Mas o S ele sai do roxinho, ele excita para o verde. Do verde ele vai excitar para o rosa, que é o positivo, e esse positivo rosa volta para ser o roxo. Tá? Então por isso que o corante ele é regenerado. Beleza? E aí, na próxima questão, a gente vai trabalhar novamente com termoquímica, tá? Não é, novamente, termoquímica com reações, de fazer lei de Hess, mas envolve calor, tá bom? E aí a gente trabalha como termoquímica. Sempre tomar cuidado com as unidades. Coloquei isso aqui tanto para vocês quanto para mim, que talvez eu esqueça. Tá? E ele fala o quê? Carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos são equipados com motor que tem capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex, consumindo 50 litros de gasolina na ida, e no percurso de volta, utilizou etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto na ida quanto na volta. O quadro dá os dados e ele te pede volume de etanol. Isso é bem importante, porque esses combustíveis, como eles são diferentes, eles têm rendimentos diferentes, tá? Então, porque eles liberam calores diferentes, né? Valores de calor diferentes. A gente vê aqui que a gasolina ela tem um calor de combustão bem maior do que o etanol, tá? Menos 10 kg por grama. Quilocalorias por grama, quer dizer. E o etanol só tem 6, tá? Por isso que tem sempre essa questão de qual que o cara vai abastecer, né? E aí vai depender também do preço. Então, tem sempre, geralmente, uma questão de termoquímica envolvendo combustível, justamente com esse rendimento. Ele vai falar, o preço do etanol vale tanto, da gasolina tanto, o rendimento deles é tanto e tanto, qual que vale mais a pena nesse contexto? E aí você vai ter que ver, qual que é o valor de cada energia, né? Então, seria tipo quilocalorias por reais, tá? E aí quem tiver um maior valor, rende mais, então vale mais a pena, beleza? Mas aqui é um pouco mais simples. Ele te pede para descobrir o volume de etanol. Para você descobrir o volume de etanol, como as energias são iguais na ida e na volta, você vai ter que relacionar a energia da gasolina com a energia do etanol, que vai depender da massa e do calor de combustão, que vai depender da densidade, do volume e do calor de combustão, tá bom? Então vamos ver com calma. A energia da ida, ela é o calor de combustão vezes a massa. Por que vezes a massa? Porque o calor de combustão ele é quilocalorias por grama. Então ele é energia dividido por massa. Se eu multiplicar por massa, a massa corta, sobra somente energia, tá bom? Eu coloquei aqui novamente em módulo, porque tanto faz o sinal. Eu sei que já está liberando, tá? Então, vai ser um módulo do calor vezes a massa da gasolina. Só que ele não me deu a massa da gasolina. Ele me deu a densidade e o volume. Densidade é massa sobre o volume. Então, quer dizer, massa vai ser densidade vezes volume, tá? Que eu coloquei aqui. Calor, densidade vezes volume. O calor é de 10 quilocalorias por grama. A densidade é 0,5 gramas por mililitro. E o volume é 50 litros. Só que, olha, a densidade está em grama por mililitro. Eu posso transformar a densidade em grama por litro ou transformar o litro em mililitro. Eu acho mais fácil transformar litro em mililitro. Então, 50 litros viram 50 mil mililitros, tá? Que aí foi o que eu coloquei aqui. 0,5 gramas por mililitro vezes 50 mil mililitros, tá? Ignora isso aqui que eu escrevi errado também, tá? 0,5 vezes 50 mil dá 25 mil, tá? Porque um zero aqui passa para o 0,5. Então, de 50 mil vira 5 mil vezes 5, tá? 5 mil vezes 5, o 5 vezes 5 vira 25 mil. 25 mil vezes 10 é 250 mil quilocalorias. Isso é a energia da ida, que vai ser igual à energia da volta, tá bom? Só que aí na volta a gente está usando etanol. Então, eu vou usar a mesma estrutura, só que eu vou transformar a gasolina que estava aqui embaixo em etanol. Então, vai ser calor do etanol vezes a massa, que vai ser calor vezes densidade vezes volume. O volume apareceu aqui, eu quero descobrir esse volume. Isso é igual a 250 mil. Então, 250 mil vai ser igual, o calor é 6, a densidade é 0,8, vezes o volume. Olha, a densidade está em grama por mililitro. Esse volume que eu achar vai estar em mililitro, tá? Então, tomar cuidado, porque ele pediu na resposta em litro.
Então, 250.000 igual a 6 vezes 0,8 vezes volume. 6 vezes 0,8 é 4,8. Então, aqui, 250.000 igual a 4,8 vezes volume. Esse 4,8 vai passar para o outro lado dividindo. Então, 250.000 dividido por 4,8 é igual ao volume. Tá? Isso dá aproximadamente 52.000 mililitros. Você olha para as respostas, não tem 52.000. Porque ele está em litro. Você achou em mililitro. Tem que dividir por 1.000. Dividir por 1.000, você vai cortar esses 3 zeros. Vai ficar 52 litros, que é a letra E. Tá bom? Bem característico relacionar energia com calor ou entalpia, vezes a massa, vezes o número de mols, densidade, volume. Tá? Sempre tomar cuidado com as unidades. Tá bom? Olha direitinho quais são as unidades que ele dá no dado, quais que estão no enunciado, quais que ele está pedindo na questão, no comando, tá? Para não errar besteira, beleza? Sempre lembrar, do mzinho para o normal, você divide por 1.000. Do normal para o mzinho, você multiplica por 1.000, tá? No caso, por exemplo, mzinho, mililitro. Para o litro, divide. Do litro para o mzinho, multiplica. Mesma coisa com o K. Do normal por exemplo, caloria para quilocaloria, você vai dividir por 1.000. De quilocaloria para caloria, você multiplica por 1.000, tá? Sempre que você sai do menor para o maior, você divide, tá? Quando você sai do maior para o menor, você multiplica, beleza? Acho que agora é a última questão. Eu trouxe propriedade coligativa, falei que não caía tanto, mas ultimamente tem caído um pouco mais, tá? Porque é um assunto ainda um pouco novo. E a gente não trabalhou tanto ao longo do ano porque ele é novo, tá? Mas se cair é sempre bom lembrar, tá? São principalmente 4, né? O você, pressão de vapor, pressão osmótica, o C é crioscopia, que é a temperatura de congelamento, temperatura de fusão, e o E, ebulioscopia, que é a temperatura de ebulição. E aí lembra, o V é uma seta para baixo. O O, né, o E no você tem um acento circunflexo, que é uma seta para cima. Então, o V está descendo, o E está subindo. O O e o C só inverter, tá? Então, o que isso quer dizer? Que o vapor desce, a osmose aumenta, o congelamento diminui e a ebulição aumenta, tá? Conforme você adiciona soluto não volátil, tá? Então, você vai ter uma solução, você colocou 1 kg de sal, a sua pressão de vapor diminui, pressão osmótica aumenta, temperatura de congelamento diminui, temperatura de ebulição aumenta. Tá bom? É basicamente isso que você tem que saber. E essa questão trabalha com pressão osmótica, que dentre essas propriedades coligativas é a que cai mais. O que é a pressão osmótica? É a pressão que a água exerce para realizar a osmose. O que é a osmose? Osmose é um processo, né, de transporte passivo da água, que é o solvente, né? É em quem você dissolve as coisas. Tem o soluto e o solvente. Então, o soluto seria o sal, o solvente a água, que você dissolve o sal na água. Então, é o transporte passivo de água. Mas como? Vai ser a água passando do meio menos concentrado para o mais concentrado. Porque isso, ela consegue equilibrar as concentrações, tá bom? Porque aí a concentração vai aumentar no menos e vai diminuir no mais. E aí fica igual. Beleza? Isso acontece com as nossas células, tem toda aquela questão da biologia, da célula inchar, da célula secar e tudo mais. Beleza? Não é o foco. Então a pressão osmótica é a pressão para a água realizar a osmose. Tá? Só que a gente está trabalhando nessa questão com a osmose reversa. Tá? Porque ele quer fazer o quê? Ele quer dessalinizar, ele quer tirar o sal da água. Só que é muito difícil você tirar o sal da água. É mais fácil você fazer o contrário, tirar a água do sal. Tá? E você faz isso como? Com osmose reversa. Porque a osmose normal, ele sai do menos para o mais. Na reversa é o contrário. A água sai do meio mais concentrado para o menos. Só que como isso não é um processo natural, você tem que aplicar uma pressão. E para que esse processo aconteça do lado contrário, você tem que aplicar uma pressão osmótica maior. Não. Você tem que aplicar uma pressão mecânica, que vai ser a questão, maior do que a pressão osmótica. Porque aí você consegue vencer. Tá? Se você quisesse parar a osmose, o processo da osmose, você aplica uma pressão igual à pressão osmótica. Se você quer diminuir a velocidade da osmose, mas que ela ainda aconteça, você aplica uma pressão menor do que a osmose, tá? Que é a pressão osmótica. E ele fala lá,
Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obter água potável a partir da água salgada, água do mar. Nesse método, utiliza um recipiente contendo 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável, que só permite o deslocamento da água, para os íons não se mexerem. Em um deles, coloca-se água salgada e no outro, recolhe-se água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro, do mais concentrado para o menos. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e mecânica. Para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem tal. Bom, coloquei aqui até a figura da resposta. Aqui é a água salgada, água potável. O que aconteceria? A potável ela é menos concentrada. Então a osmose ela acontece aqui, do azul para o verde, que é essa primeira seta. Só que a gente quer fazer a pressão, quer fazer a osmose reversa. Então quer sair do mais concentrado, do verde, para menos concentrada, o azul. Tá? E isso faz como? Com uma pressão mecânica. Se a osmose quer ir para a direita e a reversa quer ir para a esquerda, os sentidos delas são opostos. Tá? E para a mecânica vencer, para a esquerda, né, para esse sentido aqui, da direita para a esquerda, da minha direita para a minha esquerda, vencer, a pressão mecânica ela tem que ser maior que a pressão osmótica, que era o que eu estava falando antes. Né? Para você fazer a reversa, você tem que ter uma pressão maior do que a osmótica. Tá? E aí vai ser a letra D. Letra E, quer dizer, sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. Maior intensidade faz a pressão mecânica vencer a osmótica, porque elas estão em sentidos opostos. Tá bom? Mais ou menos isso que eu queria trazer, beleza? Relembrar alguns conceitos importantes dessa parte de química, tá? Vocês foram mais do que bem preparados para isso tudo, tá? O conhecimento está com vocês, é só acalmar, tranquilizar e fazer uma boa prova, beleza? A gente vai estar pensando em vocês, torcendo muito, muito mesmo, tá? Dá uma olhada aqui nessa questão, nas aulas que estão rolando, vocês podem mandar mensagem para a gente, tirar alguma dúvida específica, tá? Fazer algum pedido específico, não tem problema. A gente está aqui realmente para isso e torcendo para que tudo dê certo lá na prova domingo. Beleza? Então, é isso, gente. Bons abraços, bons estudos e boa prova. Beijão!